Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Poliana. Eu sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Grupo Santa Joana. E eu vim um pouquinho falar com vocês em relação à flexibilização versus Covid-19. Para essa live de hoje, eu tenho uma convidada, que é uma enfermeira também do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Nós vamos esperar a Mariana entrar. Enquanto isso, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. Nós estamos no canal Ser Mãe, né? Um canal interativo, um canal de informações que acontece semanalmente pelo Grupo Santa Joana, a fim de informar todas as nossas gestantes, puérperas, todos vocês que nos assistem, bater um papo, né, descontraído de acordo com esse tema tão relevante. Né? Só para atualizar a situação do momento, né, em relação ao Covid, né, a doença Covid-19, nas últimas 24 horas, né, nós tivemos notificados um total de 1.349 óbitos notificados. Até ontem, um total de 28.633 casos novos, né? E no Brasil, um total de casos acumulados acima de 584 mil. Muito tem sido falado em relação a essa flexibilização do isolamento social. Os índices de isolamento na cidade de São Paulo, os últimos divulgados, o isolamento ficou em torno de 49%. No feriado, nós conseguimos atingir um nível de isolamento social de 51%. E para quem não sabe, esse plano de flexibilização, ele prevê uma reabertura, né, do comércio, uma reabertura de acordo com uma classificação, uma reclassificação que vai acontecer semanalmente no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, de acordo e o que é levado em consideração para essa reclassificação? O número de casos e a quantidade de leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, tá? Que esses leitos, né, que essa quantidade, que eles estejam abaixo de 70%. Então, a minha convidada hoje para bater um papo em relação às medidas preventivas, se nesse momento de flexibilização nós precisamos aumentar as nossas medidas preventivas, é a Mariana Tobar. Ela é enfermeira especialista em serviço de controle de infecção hospitalar. Ela vai entrar pela Promatre. Deixa eu ver se eu acho a Mariana. Acho que eu consegui. Deixa eu ver a Mariana. Oi, Mariana. Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda ao canal Ser Mãe. Deixa eu só arrumar aqui. Olá. Tudo bem? Boa tarde, Mari. Tudo bom? Eu já te apresentei. Gostaria de agradecer o convite. Eu sou Mariana, sou enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do Grupo Santa Joana. Então, eu junto com a Poliana, então a gente faz parte da mesma equipe e a gente acaba vendo os 3 hospitais, então tudo relacionado ao controle de infecção a gente está envolvido, né, Poli? Isso. Mari, então hoje o tema, né, que nós viemos aqui conversar com o pessoal no canal Ser Mãe, né, é um bate-papo interativo em relação a essa flexibilização, né, que muito vem sido difundida na mídia, e em relação às medidas de prevenção, né, se elas devem ser mantidas, se elas devem ser ampliadas. E aí eu queria saber de você, Mari, se você pudesse assim elencar 3 medidas preventivas das quais nós devemos ainda ter aquela certa atenção. Quais seriam essas 3 medidas? Eu acho que isso tem sido bem difundido, né, Poli? Quais as principais medidas? É aquilo que a gente está ouvindo aí na mídia, né? Então, com relação à prevenção, o distanciamento social continua sendo a melhor medida preventiva. Por quê?
Vamos lembrar que o coronavírus ele é um vírus que ele pode ser transmitido tanto pelas gotículas, que são umas partículas que a gente libera quando a gente fala, quando a gente espirra. Essas partículas elas podem atingir distâncias de até 1 metro e meio, e também através do contato, seja ele direto ou indireto, através de objetos, também a gente pode ter uma pessoa doente que tocou em um objeto, outra pessoa foi lá, tocou, e a gente pode ter a transmissão dessa maneira. Então, o distanciamento social é uma das medidas que a gente pode seguir. Outra medida, então, como eu falei, é através do contato a gente pode ter essa transmissão, é a higiene de mãos. Então, a gente sabe que a higiene de mãos é a medida mais simples e mais eficaz para a gente prevenir qualquer infecção, seja ela dentro do ambiente hospitalar ou fora, e o que a gente está vendo isso muito bem difundido agora na mídia. E como a gente está vendo aqui no estado de São Paulo, como uma obrigatoriedade, o uso de máscara. Então, o uso de máscara, a gente sabe que é uma barreira tanto para a pessoa que está doente não transmitir, como também para a gente prevenir de ter contato com essa gotícula da pessoa que está doente. E em relação aos cuidados com a máscara, Mari, se houver mesmo essa flexibilização, que é o que a gente vem vendo, né, pela mídia, que o que pode ocorrer é cada vez essa flexibilização ficar maior, você acha que nós devemos ter que tipo de cuidados? Quem está em casa, que tipo de cuidados nós devemos ter em relação ao uso de máscara, em relação ao seu próprio ambiente? Então, assim, com relação ao uso de máscara, a máscara de tecido, o ideal é que ela seja lavada diariamente, então que a gente lave ela com água e sabão, deixe de molho também numa água com uma porcentagem de cloro, para a gente ter a morte de micro-organismos. O ideal é que a gente não esfregue, não centrifugue, para não danificar as fibras dessa máscara de tecido e deixar ela secar naturalmente, e depois, se possível, passar o ferro quente para a gente ter essa eliminação de qualquer micro-organismo. Acho que é bom lembrar, né, para quem está em casa, as máscaras caseiras, elas estão recomendadas. Uhum. O algodão é um tecido efetivo, um tecido eficaz, e ele precisa ser de camada dupla, né, para que haja essa proteção, né, que ela seja efetiva. E em relação à vacinação, também foi falado muito em vacinas, né, nesses últimos dias na mídia. Isso. Né? Nós sabemos aí que tem uma vacina em andamento. E o que você acha? Qual é a sua... O que você tem para a gente debater? Então, existem diversos estudos acontecendo no mundo sobre vacina relacionado à Covid-19. E ontem a gente teve uma ótima notícia, né, aqui no Brasil, que o Brasil foi um dos países selecionados para entrar num estudo de Oxford. Então, vão ser recrutados 2.000 brasileiros para fazer parte desse estudo. E assim, é uma boa notícia, mas a gente não sabe, não tem um prazo bem definido com relação a isso. Então, a gente espera que até o final do ano, início do ano que vem, a gente tenha uma vacina contra a Covid-19. Então, a gente sabe que, como você disse, Polly, uma das medidas que a gente poderia flexibilizar o isolamento social seria a gente ter ou testagem em massa, ou que toda a população tivesse contato com a doença e desenvolvesse os anticorpos. Então, assim, a gente teria uma população toda imunizada, e dessa maneira a gente teria segurança com essa flexibilização do isolamento social. Então, a vacina é uma dessas medidas da gente imunizar toda a população, e a notícia de ontem foi bem animadora. Então, vamos aguardar as próximas notícias. Isso. A Elis Maciel, que está nos assistindo, ela pergunta que, em relação a essa flexibilização toda, acho que a gente pode responder em conjunto, né? Uhum. Em relação a essa flexibilização que vem ocorrendo, se alguma coisa muda em relação às rotinas, aos fluxos, às visitas, né, que estão recomendadas nas maternidades. Então, assim, principalmente aqui, né? Que é um ambiente bem suscetível, né? Então, assim, dentro do Grupo Santa Joana foi criado um comitê de enfrentamento nesse momento de coronavírus. Então, todas essas
decisões são feitas dentro desse comitê, são conversadas. Então, conforme a gente vai tendo algumas novidades com relação a curvas, novos casos, a gente vai conseguindo formar a nossa tomada de decisão com relação a isso. Se a gente vai flexibilizar a relação das visitas, dos fotógrafos, tudo isso a gente vai decidindo nesse comitê. Acho que nos últimos dias, né, que nós tivemos de novidade, de flexibilização, foi essa visita dos fotógrafos, né, mas as pessoas precisam saber que tem todo um fluxo desenhado, bem definido, para que esses profissionais, né, estejam em segurança e também não comprometam a qualidade e a segurança, né, do serviço. Então, tudo muito pensado, né, Mari? Isso mesmo. Então, todos os nossos protocolos são baseados em estudos, são baseados em evidências para a gente ter a maior segurança para os nossos pacientes. Isso. A Paola, oi Paola, tá perguntando aqui pra gente como que as maternidades, né, estão preparadas para evitar o contágio, né, o contágio da doença. Então assim, acho que não é só no Grupo Santa Joana, mas o que a gente vê, até conversando com outros colegas, tudo o que é feito aqui dentro são definidos fluxos. Então, a gente tenta fazer uma segregação das pacientes doentes, das pacientes que não apresentam sintomas. A gente tem até unidades de internações diferenciadas. Então, tudo isso a gente tenta segregar para a gente não ter o cruzamento. Além disso, a gente está recomendando fortemente o uso de máscara aqui dentro dos nossos hospitais e reforçando muito a questão de higienização das mãos e do distanciamento social, que, como a gente falou, são as 3 principais medidas preventivas que a gente tem hoje na manga, né, contra a Covid-19. Isso. Mari, tem uma pergunta aqui, acho que eu vou responder essa, tá? Tem uma pergunta em relação à amamentação, né? Se nós estamos separando a mãe do bebê, né? Se nós estamos separando a mãe do bebê, então, na amamentação ela é fortemente recomendada. Então, se a criança tem condições de amamentar, condições clínicas, né? Se o bebê tá bem, se a mãe tá bem, nós não estamos separando a mãe do bebê, né? Pelo contrário, né? O leite materno, ele é rico, ele é o melhor alimento para o bebê, é onde a mãe vai passar os anticorpos, então ele é fortemente recomendado. O que nós estamos orientando dentro do grupo, claro, né, e é que para as mães que têm sintomas leves, que elas higienizem a mão antes e após o contato com o bebê. O nosso protocolo é que o berço fique distante da cama materna, né? Então, o bebê fica a mais de 1 metro de distância dessa mãe e que ela esteja de máscara. Ela também é treinada, ela é orientada para utilizar a máscara corretamente. Que acho que nós estamos falando bastante, né, em relação desse uso universal de máscaras, mas tem muita gente ainda usando máscara errada, né? Você observa a máscara no pescoço, máscara, né, em cima do cabelo, o pessoal tira a máscara pela frente, então o risco de contaminar é bem grande, né? Isso. Em relação a essas medidas também de flexibilização, né, quando você tem os comércios mais abertos, estão me perguntando aqui, a Andréia está perguntando aqui sobre o uso de luvas. Se a gente acha que é recomendado as pessoas irem, né, até o supermercado, irem ao comércio usando luvas de procedimento. O ideal é que não, né, Polly? Porque o que a gente sabe é que as luvas têm microfuros, então ela não é uma barreira 100% impermeável contra o vírus. E, além disso, a gente sabe que quando a gente usa a luva, a gente afrouxa um pouquinho algumas outras medidas. Então, o que a gente sabe é que o uso de luva não substitui a higienização das mãos, então a gente tem que reforçar a questão da higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool. E
quando a gente utiliza a luva, a gente acaba esquecendo um pouquinho e a gente acaba tocando em muitas superfícies. Então, por mais que você toque no rosto, você tocou em alguns outros locais e pode ter contaminado a sua luva, né? E a luva, não é recomendado que a gente higienize a luva. Então, é muito melhor a gente higienizar a nossa própria mão, né? Talvez seja só aquela falsa sensação de segurança, Isso. né? Estar de luva traz aquela sensação de você estar protegido, mas na verdade você pode estar se autocontaminando com maior facilidade, né, Mari? Isso mesmo. A Má Alves, na verdade tem algumas perguntas aqui se repetindo. Elas estão perguntando sobre o nosso fluxo de cirurgia eletivas, que ela ficou sabendo que as grávidas podem coletar o teste antes do parto, né? E como que isso, se isso é uma verdade, como que isso se procede essa informação? Isso mesmo. Então, a gente criou um fluxo de cirurgia eletiva. Então, não só os partos cesáreas eletivos, mas qualquer cirurgia que você faça em qualquer um dos hospitais do Grupo Santa Joana, a gente em conjunto com o alta diagnóstico, a gente criou um fluxo. Então, de 72 a 48 horas antes do momento que a sua cirurgia está agendada, você agenda na nossa unidade do Laboratório Alta a coleta do exame, do PCR, e você consegue ter o diagnóstico e conforme for, se for um parto cesárea, por exemplo, você vai fazer o seu parto, só que essas pacientes vão seguir um fluxo diferenciado para não ter contato com os pacientes que não apresentam um vírus. Acho que está respondido, né, Andréia, Ju, acho que foram umas 3 pessoas que nos perguntaram. A Má está perguntando se o pai pode ficar com a mãe no hospital. Então, Má Alves, 290. A nossa rotina... permitir o acompanhamento, sim. Nós temos a mãe pode ficar com um acompanhante no momento, tá? Então, esse acompanhante, o que nós estamos orientando, pedindo às gestantes, né, fortemente, é que o acompanhante, ele não deve ter sintomas respiratórios, né? E que ele, agora, se o pai estiver bem, estiver assintomático, ele pode sim ficar com a mãe de acompanhante no quarto, tá bom? Sim. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui direcionada. Pré-operatório também, de novo. Mário, no pré-operatório, qual é o tipo de teste que está sendo coletado? Então, no pré-operatório, a gente está coletando o PCR, que o PCR é aquele que a gente coloca o suave, o cotonetinho dentro do nariz e da boca da paciente, para pesquisar se tem a presença de vírus, tá? Então, esse é o exame que a gente está recomendando fazer no pré-operatório, de qualquer cirurgia eletiva, tá? Então, assim, só para a gente esclarecer que o PCR é o exame ideal para a gente pesquisar a presença do vírus nesse momento. Então, o PCR, ele procura se o vírus está na paciente nesse momento. Então, esse é o exame mais adequado para a gente ver se a doença, né, se o vírus está presente naquele momento. Para pré-operatório, o exame sorológico ele não tem muito valor para a gente, porque o sorológico, o que é? É procurar se a pessoa está produzindo anticorpos contra a doença. Então, vai mostrar assim, você teve contato, mas não sei há quanto tempo você teve contato, e se o vírus está podendo ser transmitido ou não, isso o sorológico não responde para a gente. Então, por isso que o que a gente está fazendo é o PCR. Lembrando que esse fluxo vale, né, para as nossas 3 maternidades. O fluxo está bem amarradinho. Então, nós temos, assim, os exames, né, o controle desses exames, tanto negativos quanto positivos, diariamente, tá? Isso. Deixa eu ver aqui, Maris, tem mais alguma pergunta que eu posso fazer agora? Tem acho que essa pergunta aqui está se repetindo, sobre a Flá, está perguntando se a gente tem alguma previsão de liberar o espaço família para observação, né, dos partos. Flá, nesse momento a gente ainda não colocou nada disso em discussão, as nossas recomendações elas continuam as mesmas, até porque nós estamos recomendando, né, que as pessoas não fiquem aglomeradas, né, em um espaço onde
propicia essa aglomeração, né, para assistir o parto. Então, infelizmente, ainda nós não estamos em pauta nessa discussão. Quem sabe, né, conforme as coisas forem acontecendo, tá? Igual houve a liberação do fotógrafo. Então, pode ser que mais para frente a gente tenha essa notícia. Mas nesse momento, as recomendações continuam as mesmas, tá? É isso mesmo, Polly. A Thalita também perguntou com relação ao pai, se o pai pode acompanhar o parto. Então, como a Polly disse anteriormente, desde que o pai não esteja doente, não apresente nenhum sintoma respiratório, ou não tenha um PCR positivo, então o pai pode sim assistir o parto do bebê. Então, como a gente falou, tem todo um fluxo desenhado, todo mundo aqui dentro do hospital está fazendo a utilização de máscara, a gente recomenda que os pais utilizem máscara. Dentro da sala cirúrgica, o pai vai utilizar máscara, assim como toda a equipe. Isso. A Deia está perguntando se o acompanhante também precisa fazer os testes e se ele pode fazer o teste, né? O teste do PCR. Isso, ele pode fazer sim, isso inclusive das nossas recomendações, é que o acompanhante seja testado também para a gente ter uma segurança maior. Então, ele pode sim fazer o teste. Nós estamos recomendando, mas fica a critério, né? Isso, a gente recomenda. Isso. Mari, então, deixa só um minutinho. Bastante dúvidas aqui em relação mesmo ao parto, se o pai pode acompanhar, na ausência do pai, se outro familiar pode acompanhar o parto. Claro, desde que assintomático, PCR negativo, se houver, pode. Pode acompanhar. Elas estão com dúvidas em relação a esses acompanhamentos, né? E em relação a flexibilização, muda alguma coisa sobre o que a gente vem falando diariamente em relação à limpeza e desinfecção? Então, uma das cartas que a gente tem na manga contra o coronavírus no ambiente, além da higienização das mãos, então a higiene está muito relacionada a isso, então a gente vê falando muito na mídia a questão das compras, de tudo que a gente traz da rua. Então, a gente reforçou muito a questão da limpeza do ambiente aqui dentro do Grupo Santa Joana. Todos os nossos desinfetantes, saneantes utilizados aqui dentro são registrados pela Anvisa e têm comprovância contra o coronavírus. E em casa, eu acho que manter as mesmas recomendações que já vinham sendo ditas, né? A limpeza do ambiente ela pode ser feita com desinfetante comum. Né? O importante é que as pessoas lembrem que em casa não precisa ter nada milagroso, a gente não precisa misturar muitas coisas, álcool com detergente, com água sanitária. Né? O detergente comum ele é efetivo. Para a limpeza dos móveis, o álcool é 70%. E para lavar as roupas, lavar banheiro, a gente pode utilizar um pouco de água sanitária, né? Diluída, como a gente já tinha falado no começo dessa live. Né? Como a gente fala, Polly, o coronavírus é um vírus meio bobo, assim. Então, a gente não precisa ter um desinfetante muito caro, nada muito novo contra ele. Então, o álcool 70%, seja o desinfetante que a gente tem em casa, todos eles são efetivos contra o coronavírus. Isso mesmo. Mari, meu marido sofre de rinite ou sinusite. Não pode mesmo entrar com esses sintomas no hospital nesse momento, né? A pergunta é da Adriana. Isso, a gente não recomenda. Na verdade, a gente proíbe que pessoas com sintomas respiratórios circulem aqui pelo hospital, tá? Então, se for possível, se ele tiver com algum sintoma respiratório, que ele faça a coleta de 2 a 3 dias antes do parto agendado, para a gente ter uma segurança da entrada dele, tanto para você quanto para o seu bebê, né? Até porque os sintomas se confundem um pouco, Isso. né? Os sintomas se confundem um pouco. Acho que é bem mais seguro, né? Que se a família optar em fazer o teste, né? Acho que é de muita segurança. Isso. Nossa, tem várias perguntas.
Deixa eu ver aqui só um minutinho. Aqui sobre o fotógrafo, né? A gente tem outra pergunta sobre o fotógrafo, se a equipe pode entrar dentro do hospital ou somente um fotógrafo na sala de parto. Isso, o que a gente recomenda é somente um fotógrafo na sala de parto, então a gente tem todo um procedimento escrito com relação à entrada dos fotógrafos, então todos eles passam por um treinamento, passam por um treinamento com relação às regras do hospital. O que a gente pede é que eles circulem o mínimo possível dentro do ambiente hospitalar e que eles fiquem somente dentro do centro obstétrico fazendo as fotos do parto. Em relação à visita dos avós, estão perguntando em relação à visita dos avós, se elas são permitidas, se elas estão permitidas nesse momento, tanto nas UTIs neonatais quanto nas unidades de internação. Então, nas UTIs neonatais, as visitas estão completamente restritas, né? Estão restritas, estão direcionadas só aos pais mesmo, o pai e a mãe. Isso é uma ação de precaução, de cuidado, com o bebê e também com os avós, né? Nós sabemos que os idosos, eles são, assim, o nosso grupo de risco, né? Estão no nosso grupo de risco. Então, nesse momento, nós não recomendamos que os idosos frequentem o ambiente hospitalar, né? Saiam de casa, se eles puderem ficar em casa, essa é a melhor medida para a precaução dos idosos, né? E em relação ao UTI neonatal, todas as visitas elas estão restritas, tá? Então, assim, né, estão falando em limitar o número de pessoas, né? Então, nós já limitamos o número de pessoas, mantendo a visita do pai e da mãe, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente. O marido de uma amiga está com suspeita de Covid. Ele pode visitar no hospital? Ele pode ir até o hospital? Acho que é isso. Está com medo de ir ao hospital. Eu não entendi. Ele está com suspeita? Pelo que eu entendi, o marido da amiga está com suspeita de Covid. Da menina Teixeira. Ele está com medo de ir a um hospital. Se ele pode ir para a Promatri, pelo que eu estou entendendo, é para passar no pronto atendimento, eu acho que... O nosso pronto atendimento, ele é de atendimento às gestantes e puérperas. Né? Melhor ele procurar, se ele tiver sintomas, né? O serviço credenciado. Isso. Estão perguntando se o hospital está oferecendo curso de gestante. Sim, né? O nosso curso de gestante ele foi mantido, mas agora de uma maneira um pouquinho diferente. Ele é um curso online, tá? Então, é só entrar no site do Santa Joana, tem todas as informações em relação ao curso de gestante online. Como uma grávida pode saber se está ou não com Covid? Então, assim, a gente tem uma parcela da população que pode ser assintomática, mas a melhor maneira da gente descobrir se a paciente está com a doença é fazendo a testagem, como eu disse. Então, o melhor teste que a gente tem disponível hoje é o PCR, que é aquela pesquisa no cotonetinho do nariz da boca. Isso, acho que tá respondido, sim, Mari. E, Mari, para gestantes que estão em casa, né, trabalhando de home office, com essa flexibilização, né, tem alguma dica especial, alguma coisa que a gente possa recomendar para elas em relação à necessidade de trabalho, se for volta de trabalho? Então, como a gente reforçou, né, Polly, lá no início, a gente tem 3 medidas que são essenciais para a gente conseguir barrar e parar a transmissão do coronavírus, que é o distanciamento social. Então, se essa gestante consegue fazer home office, o ideal é que ela faça, né? Não só a gestante, mas todos nós, né? O distanciamento social, o uso de máscara, então se ela tiver que voltar, que volte com a máscara, pode ser a de pano, tomando todos os cuidados que a gente já falou.
e reforçar muito a questão de higiene de mãos. Então, se você teve que voltar, higiene de mãos e higiene do ambiente. Se você trabalha no computador, tenha sempre um álcool gel ali por perto, higienize bastante a mão. Evite compartilhar objetos, então, por exemplo, telefone, caneta, tenta sempre ter o seu próprio, e se não for possível o telefone, fazer sempre a limpeza constante desse equipamento, tá? A limpeza é feita com álcool mesmo, Com Mari? álcool mesmo, o álcool 70% ele é efetivo contra o coronavírus. Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, né? Tem bastante perguntas aqui, mas acho que a gente já foi respondendo algumas dúvidas em relação a essa testagem prévia. Com relação à testagem, Polly, a gente soltou um comunicado para todos os nossos obstetras cadastrados. Então, se a gestante tiver uma dúvida, tiver interesse em fazer a testagem tanto dela quanto do acompanhante, do marido, é só perguntar para o seu obstetra que ele vai saber comunicar como que vai ser feito esse fluxo. Então, as nossas coletas estão sendo feitas através de agendamento, tá? Até para a gente conseguir não ter aglomeração lá no local. Então, tudo isso foi pensado para a gente manter a segurança das nossas gestantes. Isso, aqui estão me perguntando como elas podem conhecer, né, os fluxos de visita e os fluxos em relação ao fotógrafo e em relação ao curso de gestante. Todos esses fluxos, todas essas informações vocês têm acesso pelo site do Santa Joana, pela página do Santa Joana, tá? Então lá está descrito todas essas informações e em relação também ao curso de gestante online, que estão perguntando aqui bastante. Eu acho que é isso. O pai pode acompanhar o parto, sim, Gisele. Se ele tiver assintomático, ele pode entrar na sala de parto, tá? Nós falamos isso agora há pouquinho, tá bom? E eu acho que é isso, Mari. Acho que nós já contribuímos. Tivemos aqui um bate-papo bem gostoso. Já deu a nossa hora, na verdade. Espero. Polly, eu acho que o recado que a gente tem que deixar. O recado que a gente tem que deixar é esse, que assim, é uma doença nova, a gente ainda não sabe muitas coisas de como ela se comporta. Então, a questão do isolamento social também é novo para a gente. Então, essas questões que foram levantadas de quando a gente vai liberar, então, assim, para a gente também é muito incerto. Então, tudo isso está sendo discutido e está sendo levado em consideração junto com a realidade que a gente está vivendo aqui na cidade e no estado de São Paulo, né? Isso, e para as gestantes, né, que estão nos assistindo, que estão cheias de dúvidas em relação às visitas, né? Eu acho que o que a gente pode deixar para vocês também nesse momento é que tudo está sendo pensado para a segurança da mãe e do bebê. Todos os fluxos, tudo que a gente fez até agora pensando na segurança, na qualidade da assistência, tanto para a mãe quanto para o bebezinho, tá? Mari, muito obrigada por esse bate-papo aqui no canal Ser Mãe. Espero contar com você Polly, foi um prazer. vezes. E muito obrigada a todos que participaram, mandaram as suas dúvidas. Acho que não vai dar tempo de responder todo mundo, mas certamente na próxima semana, né, nós estaremos por aí. Se tiver alguma coisa para atualizar vocês, nós também traremos essas atualizações, né? Então, muito obrigada, um beijo, fiquem bem. Tá, tchau, Mari. Tchau, Polly. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.